Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente sábado para todos nós. É com muita alegria que nós estamos aqui, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Minutos esses preciosos que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Então eu deixo aqui as boas-vindas para todos os irmãos que se encontram neste instante conosco. Desejo a todos um dia de paz, um dia de serenidade, um sábado repleto de muita fé em nosso coração, porque é com muita alegria que a gente partilha aqui deste momento juntos. Meus amados irmãos, eu vou convidar a todos para que hoje nós possamos começar o nosso sábado do nosso evangelho diário com uma oração. Que possamos começar o nosso momento com uma oração destinada até a Jesus. Então eu convido a todos para que possamos, por breves instantes, nos concentrar aqui, esvaziar os nossos pensamentos, tranquilizar o nosso coração, acender a luz da fé em nossa alma e juntos roguemos a Jesus que a paz dele esteja viva em nosso coração no dia de hoje. Que Jesus possa afastar da nossa vida tudo o que nos afasta dele. Que Jesus possa abrir os nossos caminhos para que possamos trilhar o que a gente prometeu nessa encarnação. E que o nosso divino Mestre Nazareno cubra com teu manto de amor a todos nós, a todos que estamos necessitados de uma esperança, de um fortalecimento na saúde, de um amparo na vida. Que Jesus desça o teu manto de amor e envolva a todos nós nesta serenidade que nos acalma e alimenta dentro da nossa alma a confiança que jamais estamos sozinhos, porque Jesus cuida de nós. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para começarmos o nosso sábado do Evangelho. Este é um momento que a gente se reúne aqui para um respiro de serenidade em meio ao nosso dia que às vezes é cheio, é complicado, tem muitos desafios, muitas tarefas, é muito corrido. Então esse é um momento de respiro, de tranquilidade, de cuidar da nossa alma, de acolher as palavras do Evangelho, de acolher os ensinamentos do alto, os esclarecimentos dos bons espíritos. Então eu convido a todos para neste instante refletirmos a mensagem de número 96 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Olha, meus irmãos, já estamos na mensagem de número 96. Já caminhamos por 96 mensagens aqui diariamente dentro desta obra. Então hoje, este ensinamento é muito especial, é do querido espírito André Luiz. E André Luiz ele coloca pra gente que à frente da realidade vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz, e deixemos aos outros o seu próprio dom de aprender
e de viver. Essas palavras de André Luiz, elas ressoam para todos nós de diversas formas, cada um vai acolher o ensinamento de uma maneira. Mas hoje eu queria convidar o nosso olhar para a forma como lidamos com as nossas limitações e também lidamos com as limitações do outro. Vejamos bem. André Luiz, ele começa dizendo assim: à frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz. Meus irmãos, podemos entender aqui que, diante da nossa realidade, e qual que é a nossa realidade? Qual é o nosso limite? Até onde damos conta de ir? Quais são as nossas limitações? E todos temos um limite. Todos temos limitações. Às vezes queremos abraçar o mundo e fazer tudo. Queremos dar um passo maior que a perna, sendo que temos os nossos limites. E frequentemente atropelamos os nossos limites, porque queremos fazer tudo, dar conta de tudo. Mas isso é praticamente impossível, porque temos as nossas limitações. Então, dentro da nossa realidade, temos um limite, até aonde damos conta de ir. Temos as nossas limitações. E aí André Luiz coloca, dentro da nossa realidade, das nossas limitações, do que a gente dá conta, meus irmãos, de carregar na vida, vamos viver as lições que a vida está nos trazendo. Porque dentro da nossa realidade, do que foi nos concedido exercer nessa encarnação, tem muita lição, muito aprendizado, muita situação para nos ensinar. Então, dentro do que temos que realizar, convivendo com os nossos limites, com as nossas limitações, todos nós tiraremos aprendizados disso. E vamos manter a consciência em paz, como diz André Luiz, manter a consciência em paz, pois sabemos que estamos fazendo o nosso melhor, que estamos carregando o nosso fardo conforme Deus deseja, e estamos dando conta. Que estamos fazendo tudo dentro do nosso possível, respeitando a nossa saúde, não colocando em risco a nossa vida, não deixando de lado outros deveres, como o dever com a família, mas estamos ali cumprindo o que tem que ser feito dentro das nossas condições e dentro do possível. Isso deixa a nossa consciência em paz. Só que, alinhado a isso que André Luiz nos coloca, ele acrescenta algo aqui. No final desse ensinamento, ele diz: deixemos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver. E essa lição é uma lição de sublime humildade que nós precisamos exercer. Não conseguimos e não podemos impor ao outro lições na vida. Por exemplo, eu acho que trazendo um exemplo aqui, acho que ficaria melhor para nós. Vou colocar duas situações para a gente. Imaginemos um familiar que está carregando um fardo, um problema muito pesado. Claro que, como um coração caridoso, estender a mão é o grande exemplo que Jesus nos pede para com o próximo. Um coração cristão, coração espírita, ele tem que estar sempre pronto para viver a caridade e amparar. Mas lembremos que,
Paulo, em tua carta, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, nos diz: a caridade, ela não é precipitada. Então calma, gente, a caridade ela não é impulsiva. Então, voltando aqui, por exemplo, vamos supor que tem um familiar que está aí passando por um problema, o fardo está pesado. É claro, a gente vai ajudar na medida do possível, do que estiver ao nosso alcance. Só que muitas vezes acontece o contrário. A gente quer ir lá e carregar o fardo por ele. A gente quer resolver tudo por ele. Como que se diz? Não, fica aqui quietinho, eu faço tudo por você. Você não precisa passar por problema nenhum, não precisa se preocupar com nada. Eu carrego o seu fardo da vida. E nessa atitude de uma caridade precipitada, como diz Paulo, caridade precipitada, a gente acaba isentando o outro de aprender as lições da vida, de aprender a lidar com um problema, de aprender a superar uma dificuldade, de fortalecer a própria alma. Então, meus irmãos, a mensagem de André Luiz, ela tem um fundo aqui que é duro para a gente ouvir, porque é como se ele estivesse nos dizendo assim: paremos de querer controlar a vida do outro, paremos de querer impor as coisas na vida do outro. Cada um já tem a sua lição na vida que vai receber, que vai precisar passar, já tem os seus aprendizados. Paremos de querer acelerar o processo do outro, de seguir um caminho melhor. A gente mostra o caminho, mas não tem como obrigar. Então, André Luiz, ele traz a mensagem assim: façamos a nossa parte. Na nossa realidade, com a nossa consciência tranquila, com a nossa consciência em paz. E deixemos ao outro o direito dele também de viver, o direito dele também de aprender, sem impor a ele lições que a própria vida já trará para ele, no tempo dele. Olha, meus irmãos, essa mensagem de André Luiz nos lembra um momento vivido por Jesus. Momento em que Jesus estava ali, sendo preso pelos soldados, em que Jesus está com seus apóstolos e os soldados entram com aquelas tochas de fogo e vão para cima de Jesus querendo o prender, perguntando, né, quem é ele. Nesse instante, Pedro se precipita, querendo ajudar a Jesus. E aí ele retira uma espada e corta um pedaço da orelha do soldado. Neste instante, Jesus diz: Pedro, não, guarda a tua espada. Como se Jesus estivesse ensinando a Pedro que aquela não era a melhor forma de lidar com a situação. Não era isso que Deus esperava. E aí, meus irmãos, qual o olhar que eu quero trazer deste momento? Jesus, Espírito perfeito, nosso grande irmão que nos ensina tanto. Jesus olhou para aquela situação, vendo ali aquele soldado prendendo, que não tinha consciência de quem era Jesus, vendo o soldado prendendo, vendo Pedro fazendo, sabe, aquela atitude de tanta violência, o soldado também agindo de forma assim, na ignorância moral mesmo. Jesus faz a parte dele. Jesus respeita o fato daquela situação ser o reflexo da inferioridade moral daqueles que ainda habitavam a terra. Jesus não tenta impor a luz a eles, Jesus não tenta impor o ensinamento, Jesus não diz para o soldado: eu sou o Cristo, você está me prendendo, você tem certeza disso? Não, você está fazendo errado. Não, eu vou te mostrar um outro caminho. Não, você está fazendo errado, você não pode fazer isso. Você tem que ser uma alma iluminada, porque você tem que seguir um caminho melhor para sua vida. Jesus não faz isso, Jesus não dá lição de moral, Jesus não impõe algo, Jesus não fala, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não. Jesus respeita o livre-arbítrio.
Jesus respeita a decisão, mesmo que inferior daquelas almas. Jesus respeita. Porque cada um terá as suas lições na vida. E Jesus sabia que a lição daqueles irmãos um dia ia chegar, e Jesus precisava deixá-los pelo livre-arbítrio viver, tomar as próprias decisões e aprender com isso. Mesmo que errando, iriam aprender uma hora. Meus irmãos, hoje eu deixo essa mensagem para o nosso coração para que possamos ter um pouco mais de paciência com o caminhar do próximo, que tenhamos um pouco mais de paciência também com os nossos limites, respeitemos sempre as decisões e o livre-arbítrio do outro. Levemos essa mensagem de André Luiz para o nosso sábado de hoje. Meus irmãos, eu me despeço aqui com muito carinho de todos, desejando um excelente dia, um dia de muita paz para todos nós, e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. E que assim seja.